Olá, está entrando a mais um Talco Show. O programa hoje está sensacional. Eu sempre falo que está sensacional porque está mesmo. Hoje eu estou com um sócio proprietário de uma empresa de internet. O cara vai falar horrores, mitos e verdades sobre a internet. O cara é sensacional, muito amigo meu de infância. O cara é elegante. Eu não posso falar que ele é bonito, que ele é casado, mas o cara é super elegante. Mas antes eu quero fazer os agradecimentos aos meus apoiadores. Eu quero agradecer o Hipermercado Céu Azul. Gente, tem um dia D lá que geralmente cai na última sexta-feira de cada mês. Os preços lá já é imbatível. Mas se você não chegar cedo nesse dia D, gente, pega as prateleiras vazias. O Hipermercado Céu Azul, que fica ali na Avenida 24 de Agosto, no bairro Alexandrina. Agradecer também ao Dr. Marcelo Dutra, da Droga Certa. Droga Certa, que tem duas lojas em Anápolis, uma na Avenida Jamel Cecília e a outra na Avenida Cruzeiro do Sul, no Jardim Alvorada. Agradecer também ao Natan da Autorreformadora Batista. Precisou de lanternagem? O cara é fera demais. Pintura, o cara é mais fera ainda. Autorreformadora Batista. Agradecer também a Dona Thelma da Fazenda da Babilônia, hein? Olha, quando eu lembro daquele cafezinho, aquele cheirinho de aquele café colonial, aquele café caipira, Dona Thelma, eu e o convidado aqui vamos aí, hein? Eu vou dar um voucher pra ele ir lá comigo. Guarda aí, Dona Thelma, a senhora aí na Fazenda Babilônia. Agradecer também a Cachaça Jamel. Eu estive lá ontem. Gente, que atendimento excepcional. Eu agradecer ao André, a toda a equipe da Cachaça Jamel lá. Foi sensacional. Obrigado a todos. Você quer fazer um podcast? A3 Comunicação. Fotos? A3 Comunicação. Quer fazer o batizado? A3 Comunicação. A3 Comunicação, sinônimo de excelência. Agradecer também ao Móveis Estrela, ao Luciano, o Móveis Estrela que fica ali na Fernando Costa, um pouquinho abaixo ali do shopping da Jaiara. Gente, os preços lá é sensacional, Móveis Estrela. E agradecer também a Eduarda Confecção. Ufa, sem delongas, vamos saber quem é o convidado de hoje. Rufas e os tambores. É porque não pode bater na mesa. Ai, doeu. Gente, eu estou com ele, Jaime. Seja bem-vindo ao Talco Show, Jaiminho. Posso chamar de Jaime ou Jaiminho? Você que sabe, rapaz. A gente já é íntimo já de muito tempo. Jaiminho. Você me conhece literalmente desde criança, Desde né? criança. Você é mais velho que eu. Claro, você é bem mais velho. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço, Jaime. Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre falo em todos os programas e vou falar nisso também, que você está doando o seu maior bem, que é seu tempo. Você está deixando sua empresa, deixando seus colaboradores, deixando de fazer muita coisa para estar aqui no Talk Show. Isso para mim não tem preço. Muito obrigado, obrigado mesmo de coração, Jaime. Obrigado você pelo convite, já de antemão parabenizar aí pelo projeto. O projeto é bom, hein, cara? Você é um cara diferenciado. É bom nada, velho. Ô, Jaime, eu te conheço, o Jaime, que ele é sócio proprietário da Telgo Telecomunicações ou Telgo Telecom? Então, o nome da empresa é Telgo Telecomunicações Tá Goiás. vendo? Nem estudei Mas o nome fantasia todo mundo conhece por Telgo Telecom. Telecom, tá vendo? Olha aí. É uma abreviatura só do nome, né? Interessante, né? Jaime, eu te conheço há muito tempo. Você morou ali na Avenida Belo Horizonte. No Belo Horizonte? Isso mesmo. No Victor Braga. Cria do Victor Braga. Cria Victor Braga, Bom Clima, Santo André, tudo emendado. Eu morei ali na divisa entre Bom Clima e Santo André. Eu te conheço há muito tempo, sei da sua índole, sei dessa pessoa maravilhosa que você é. Esse cara extrovertido. Não, é muito sério, rapaz. Sou o famoso low profile. Um cara gente boa, eloquente demais. E quem não conhece o Jaime, o Jaiminho, vulgo Jaiminho, conte um pouquinho pra gente quem é você. Se apresente, Jaime. Então, vamos lá, né? Como você já adiantou, sou cria lá do Victor Braga, sou napolino do pé rachado, como diz o ditado, né? Eita, né? E, como se diz, desde muito novo, lá na altura de uns cursos do Senai, lá dos meus 15 ou 16 anos, eu comecei a me identificar com a área de tecnologia, né? E dali pra frente, eu nunca mais saí. Eu comecei nesse segmento. Para ser sincero, eu nunca fiz uma retrospectiva assim, mas já começando aqui, já vi uma coincidência. Eu, desde quando eu ingressei na minha carreira profissional, eu sempre trabalhei nesse segmento de telecom, né? Meu primeiro trabalho foi em um antigo provedor
de acesso discado aqui da cidade, né, que hoje ele não existe mais. Eu não sei se você vai se recordar, mas chamava Genetic. Genetic? Genetic. Ficava lá no Jundiaí, do Henrique e da Luciana, né? Foram os dois que me deram a primeira oportunidade, inclusive, para esse segmento. Entrei lá para suporte técnico, né? E de lá nunca mais saí desse segmento, né? Eu entendi que eu tinha um pouco de aptidão para essa área de tecnologia, né? Fiquei lá com eles há alguns anos. E aí vieram as mudanças de tecnologia, eu segui carreira também, fiz faculdade, né? Eu sou formado na área de sistemas de informação. É uma área que não é direcionada para a parte de telecom, mas ela é uma área que é meio que base para o segmento de tecnologia, né? Você acaba vendo muitas áreas ali dentro e dali você se especializa. A área de tecnologia é tipo área de medicina, né? Todo mundo se forma médico, mas ali dentro você se especializa em áreas diferentes, né? E eu acabei, por destino, aí, me enveredando e me apaixonando pela área de rede, de telecomunicações, né? E que eu acabei acompanhando a evolução, né? Desde a época do discado, né? A gente está falando de uma tecnologia que é relativamente moderna aqui no Brasil, né? No final dos anos, no início, na verdade, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente começou a ter as internets discadas, você lembra? Que você ficava depois das 2 da tarde... Tinha uns momentos chave, né? Depois das 2 da tarde você discava uma vez, era um pulso só. Se a ligação não caísse, você pagava uma vez só, né? Então era o momento pico ali. E o domingo também, né? Aí durante a semana já era como se fosse uma ligação normal, né? Interessante. Nostalgia esse tempo aí, né? Enfim, e aí, como se diz, eu acabei indo para outros desafios e entrei em outros provedores, fui convidado para ir para um outro provedor aqui da cidade também, que já não existe mais, que é a DataWorks, do Leandro, inclusive um cara muito diferenciado, também filho aqui da cidade de Anápolis. Hoje o Leandro, eu nem sei onde é que está o Leandro, mas eu tenho certeza que está lá em Brasília, em alto escalão de tecnologia, um cara muito fera mesmo, uma pessoa que também que me deu a oportunidade. E aí eu fui da DataWorks para a antiga TurboSeg. Né? E aí agora começa a se juntar um pouco a história da Telgo aqui, né? Quando eu entrei na TurboSeg, a empresa tinha, sei lá, 200 assinantes, né? Na época lá. E eu entrei com um desafio, eu tinha 19 para 20 anos, com um desafio de assumir uma parte técnica ali. Eu era responsável já com 19 anos ali por um setor que cuidava de liberar conexões, de fazer configurações, e existia um time ali pequeno, mas existia um time, e eu pilotava essa equipe lá. Fiquei nesse projeto lá com o Weston, né, famoso meu antigo chefe lá, né, eu acabei ficando 5 anos com ele lá, né, nesse projeto, e a empresa cresceu bastante nesse período. Só que eu sempre tive uma inquietude ali de empreender, sabe? E nessa época eu acabei saindo para tocar um negócio meu. Né? Eu fui prestar consultorias. Né? Com esse tempo todo aí de telecom, eu absorvi muita bagagem, né? Técnica e tal. Então, assim, eu recebia muitos contatos para, né, empresas que estavam começando e tal, só que isso chocava com a atividade que eu fazia. Eu tomei a decisão de sair. Enfim, fiquei mais ou menos um ano e meio empreendendo, né? Nesse período eu também abri um provedor de internet fora aqui da cidade. Tive um período que eu passei em Brasília também, em uma outra empresa. Fui convidado para assumir uma área técnica lá. Então, lá eu já fui também com um outro patamar. Era um projeto de um investimento de um grupo português e tal. Então, eu cheguei lá, fiquei também mais um ano. E acabei retornando para Anápolis. O nosso antigo diretor aqui, o Weston, faleceu, dono da TurboSeg, e
o outro sócio dele, que era um investidor, ele não participava do negócio, me ligou, falou assim, Jaime, eu preciso que você volte. Infelizmente o Wes faleceu e você está aqui desde o início, você pode nos ajudar nesse período, né? Viu a pessoa em você, acreditou também no seu potencial. E eu cresci junto com a empresa, né, lá atrás, né, Vânia? Então eu entrei menino, fiquei 5 anos lá. Enfim, a empresa cresceu muito nesse período, eu participei desse crescimento, então eu conhecia, né, todo o processo. Todo o processo. Interessante. Então isso acabou contando, né? O seu Daniel, era o sócio lá do Weston na altura, me ligou, ele inclusive nunca participou operacionalmente do negócio. Eu acabei voltando, né? Nesse período, aí é onde entra aí agora a nossa fase de consolidação e de nos tornarmos donos, né, da operação, né? Quando eu voltei, e por todo esse imbróglio, esse problema com a morte, né, do Weston, eu acabei junto com o Max, né, o Max, meu sócio, né, também ele entra lá desde a época da Turboseg, entrou um pouco depois de mim, mas participou de toda essa fase de crescimento e tal. E a gente começou a mostrar a empresa para investidores, né? A gente começou quando colocou-se a empresa à venda, né? Algumas empresas de São Paulo vieram, né? Algumas empresas de Minas Gerais. Vieram algumas empresas entender o negócio para comprar, né? E aí, num certo dia lá, eu voltando de Goiânia com o Max, a gente tinha acabado de apresentar a empresa para um investidor. Eu perguntei para ele, né? Eu falei, cara, você não tem coragem de fazer uma proposta pra gente comprar, né? Fiascar, né? Vamos fiascar nós dois? Vamos enfiascar aqui. Como se diz, a gente já tocava o negócio, né? Já sabia tudo, do início ao fim. Ele sempre na parte administrativa comercial, eu sempre na parte operacional técnica, né? Então a gente se complementava ali. O grande problema é que lá, naquela altura, a única garantia que eu tinha era um filho, né? Então, para dar no negócio, né? Então, isso era um ponto que a gente sempre ficou com o pé atrás, mas nós sentamos com o Daniel, né? Que era o sócio que ficou remanescente, um cara de muita visão, inclusive ele mora aqui no Brasil há muitos anos, mas ele não é brasileiro. Sim. Mora aqui até hoje, é um senhor fantástico, faz parte dessa história nossa também. E ele confiou na gente, né? Acreditou. Ele precisava também se ver se ver livre não, mas resolver um problema, porque ele perdeu um sócio que tocava o negócio, ele não sabia tecnicamente administrar, e nem era o momento de vida dele mais, né? Ele já é um senhor mais velho, né? Ele queria vender o negócio, né? Então ele acabou vendo também na gente uma oportunidade e nos deu a confiança de comprar o negócio, né? E a gente assumiu essa responsabilidade desde que a gente assumiu a empresa. Isso faz 12 anos. 12 anos, cara. Vocês são novos pra caramba, bicho. Tem 12 anos que a gente comprou a Telgo. E estamos aí. A empresa, sei lá, multiplicou por 10. Hoje é uma das empresas mais renomadas do estado de Goiás. Graças a Deus a gente conseguiu construir um nome muito sólido, né? A gente vem um pouco na contramão do que o mercado de SPs faz, né? O mercado de SP é muito... E de telecom, as operadoras de modo geral, elas têm um marketing muito agressivo, né? No que diz respeito à parte de venda, né? De velocidade, isso, né? Eles pregam muito isso. Bate muito em cima da tecla de velocidade, né? Velocidade hoje virou, inclusive, hoje a gente balizou e virou commodity, né? Como se diz, exatamente, né? Hoje já não tem mais o que se vender de banda aí, vamos dizer, né? Para a parte para a parte residencial, né? Então a gente vê um pouco na contramão desse modelo, né? A empresa também tem um foco muito especial, a gente olha para o mercado corporativo com olhos muito diferentes do que o próprio segmento olha, né? Esse mercado de telecom ele é muito ligado à parte de volume, né? Quando você senta para uma roda de conversa aí no mercado de SPs,
acaba falando muito em números de usuários, né? Uhum. Isso já foi por muitos anos o balizador dos negócios, né? Ah, vou ver o tamanho da empresa do fulano ali, eu quero saber quantos clientes que ele tem, né? Residencial. Isso de alguma maneira é uma métrica, né? É uma forma de se olhar para o negócio, né? Exatamente. Muito quando você tem o foco no varejo, né? Nessa questão do residencial. Mas quando você entra para o mercado corporativo, isso muda um pouco, né? Porque você fala de tickets maiores e você fala de um processo muito mais complexo, vamos dizer assim, né? Você atender empresas e hoje, principalmente, quando os negócios estão 100% reféns de internet, né? Exatamente. Você tem operações hoje que se parar a internet, não fatura e o caminhão fica no pátio, né? Então, tem operações que são 24 horas, né? E isso requer para o prestador de serviço ou para a empresa de telecom uma maturidade ali no processo muito maior do que simplesmente um atendimento de um residencial, né? Você tem SLAs que são acordos de serviço muito mais apertados, né? Você tem prazos muito mais arrojados, você tem contratos com multas, né? Em relação, aí eu estou falando de parte financeira mesmo, né? Se tiver falha no serviço. E isso não está... Né? Imagina só, eu dependo de uma infraestrutura que está na rua. Né? Exatamente. Aquilo não está 100% do meu controle. Né? E aí entra vários fatores. Não, assim, e são vários mesmo. Desde o cara que acerta o poste com o cara que quebra o poste. Exatamente, um caminhão que passa, uma chuva que dá. O cara que vai podar uma árvore. Exatamente. O cara vai lá e passa... Não, cortou um fiozinho já era, game over. E aí, assim, isso o cliente acaba não vendo na ponta. Não, né? não vê não, só quer saber do serviço funcionando. Né? E de alguma forma isso acaba sendo escopo do nosso trabalho. O mercado se baliza dessa forma, né? Então, assim, o mercado corporativo para a gente é um mercado muito importante, que a gente realmente olha para ele com um olhar diferenciado, né? Nesse meio tempo aí, isso é a história aqui da Telgo, né? Nesse meio tempo, a gente... lembra que eu falei para você que quando eu saí da Turboseg, eu saí para empreender e depois eu tive um convite para ir para Brasília, para uma oportunidade de uma empresa que tinha um capital estrangeiro lá e tal. E eu fiquei lá 1 ano e pouco. Esse projeto era de uma empresa que se chama Wix. Wix. Né? Wix. Ela é de Brasília. Eu trabalhei lá durante 1 ano e pouco também. E aí eu retornei para Anápolis, né? O que aconteceu? 2 anos depois que nós compramos a Telgo aqui, ou talvez nem isso, talvez nem 2 anos depois, o meu antigo diretor financeiro lá da operação de Brasília me ligou, informando que os investidores portugueses estavam tirando o capital do Brasil e estavam vendendo os negócios. E aí, nesse meio tempo, a gente sentou aqui também, esse meu antigo diretor também hoje participa do negócio, então nós temos também em Brasília uma operação que chama Wix, 100%, até a pandemia era 100% voltada para atendimento do segmento corporativo. E nós estamos lá, firmes também em Brasília, atendendo esse segmento na área de telecom. Cara, que massa, velho. Voltado à parte corporativa. Lá tem um DNA ainda mais corporativo do que aqui, né? Veio a pandemia, a gente abriu o negócio de Brasília também para a parte, vamos dizer assim, do varejo, né? Que é do CPF, né? Porque o mercado corporativo parou, né? Todas as empresas foram para home office. Imagina o segmento de telecom, o que aconteceu, né? Imagina. Bombou. A gente teve um boom na parte residencial e o corporativo em declínio. E lá a estratégia era 100% corporativa, né? Entendi. Então a gente teve que se reinventar nesse período. A empresa está lá, graças a Deus também, com muita demanda e, enfim, muita
muitos desafios, né? Não é fácil, né? Falar em desafio, quais foram os principais desafios que vocês tiveram no início? Né? E quais que vocês têm hoje também? Porque o desafio não deixa de existir. Né? Com certeza. É que nem boleto, não para de brotar. Não acaba nunca, né? Então, Vone, sinceramente, aí eu vou te dar uma resposta pessoal, assim, sabe? Isso. Porque nós nos tornamos dono de uma empresa aonde nós estávamos dentro da operação. Né? Sabia. Mas o que eu estou querendo dizer é, nós éramos pares dos nossos, daqui a um tempo, colaboradores, né? Então, até na nossa cabeça, ou na minha cabeça, a gente separar o Jaime da operação, que era o gestor da operação, para o Jaime diretor, dono, para quem paga o cheque, entendeu? Que é outra coisa. Isso foi um grande desafio, sabe, para mim. Difícil, não é fácil não. Isso sempre foi um desafio muito grande, porque a gente assumiu uma responsabilidade financeira muito grande, né? De médio prazo. A gente precisava fazer o negócio crescer, né? A gente tinha mudança de tecnologia acontecendo nesse período, porque lá atrás não era como é hoje, tudo fibra ótica, né? Fibra ótica, na verdade, aqui na nossa infraestrutura, na Telgo aqui, e na Wix também, né? Começou só em 2010. Né? 2010? Lá atrás, a gente, ou como todos os outros ISPs, né, os desafios eram com a famosa ou a antiga internet a rádio. É mesmo. Lembra disso? A gente saiu lá, a gente veio lá do discado, né, lá da época da Genetic, né, para as evoluções de tecnologia. Né? A primeira que veio foi o advento da banda larga, né, que as operadoras dominavam por muito tempo, né, com o famoso e o antigo ADSL, lembra do ADSL também? Isso aí já era o cobre, famoso cobre. Isso, fio de cobre, exatamente. Entendi. Que vinha junto na linha telefônica, lembra? Sim, que vinha atrás. Isso. E o povo gostava de levar, né? Porque o cobre dava dinheiro. Exato. Antigamente tinha seus desafios também. Exato. Só que na época os provedores não conseguiam competir com as operadoras no mesmo nível de tecnologia, coisa que hoje é diferente, né? Hoje, se você vai contratar uma internet da Vivo, uma internet da TIM, uma internet da Claro, é fibra ótica. Fibra ótica. E hoje os provedores regionais, né? Todos eles estão competindo com as operadoras com a mesma tecnologia. Com a mesma tecnologia, pau a pau. Nós estamos falando de tecnologia em cima de fibra ótica, em cima de GPON. Né? GPON é a tecnologia hoje que a gente utiliza em cima da fibra ótica. Né? Você tem várias modalidades de se injetar sinal dentro das fibras. Né? Hoje, para você ter uma ideia, você transforma uma fibra em 128 conexões através dessa tecnologia. Sério? Que massa. Dessa tecnologia GPON. E é o que propiciou a difusão da fibra ótica do jeito que a gente vê hoje acontecendo nos lares aí de todo mundo, nas empresas e etc. Né? Então veio a mudança de tecnologia lá do rádio, do discado para a banda larga, que veio a DSL e veio o rádio. Né? E o rádio era acessível para os provedores, mas o rádio ele impunha para a gente muitos desafios também, né? O rádio você tinha muito mais instabilidades do que a gente tem hoje nos nossos modelos de entrega de serviço. Até os morros interferiam nos rádios. 100%, né? A gente precisava de uma visada, a gente chamava, o termo técnico para isso é visada, né? Você precisava de uma visada limpa entre o site que te atendia até a residência. Se você tivesse um morro, por exemplo, no meio do caminho, o sinal de rádio não passava, né? Ele não pulava ali o morro, não passava dentro do morro ali, né? Então, você precisava de uma visada. Isso trazia uma série de desafios. Você precisava de colocar um monte de torre aí para todo lado, né? Você tinha também problemas com interferências, você tinha também problemas com os próprios equipamentos, com os fabricantes, né? A gente veio evoluindo com a própria tecnologia. O nosso mercado sempre foi muito refém da indústria. O que eu quero dizer com isso? A gente tem hoje disponível no mercado
as indústrias ou os fabricantes que produzem os equipamentos que nós utilizamos e colocamos na rua. E você se limita naquele tipo de tecnologia ou na entrega que aqueles equipamentos acabam fazendo, né? E a indústria, por muito tempo, a gente tem um lapso de tempo muito grande dentro do rádio, que o rádio foi evoluindo, né? A gente começou lá atrás com o 2.4 GHz, né? Que era já uma evolução, mas ele tinha um monte de problema com interferência e carregava pouca banda, né? Aí a gente já teve uma melhora nessa tecnologia, a gente já veio o 5.8, que inclusive é uma pegadinha aí, um negócio que muita gente tem dúvida, né? Você já viu lá nos roteadores, todo mundo usa lá no nome da rede e na frente 2.4 ou 5G. Tem isso aí, então, né? Isso é uma dúvida da galera, né? O que é 2G, 5G? Geralmente você vai para cima do 5G, que é o, tecnicamente, você fala, é o que tem mais. E uma coisa que gera muita dúvida também do pessoal é o seguinte, o 5G que aparece no seu roteador não tem absolutamente nada a ver com o 5G do celular. Aí, já tá vendo? Uma coisa é o 5G lá da telefonia celular, outra coisa é o 5.8 GHz, não 5G, isso é inclusive é o erro aí, e alguns provedores há muitos anos atrás usa isso como um argumentamento. Entendi. Programá-la demais, um trampolim para falar, o meu vem demais. Isso aí, esquece. Usaram ali meio que como é que fala aí no termo da internet, o hype, né, do 5G, né, para meio que falar, mas não tem nada a ver. Uma coisa é o Wi-Fi, outra coisa é tecnologia 5G, né? E ali não é 5G, é 5.8 GHz, que simplesmente é a denominação da frequência do Wi-Fi que é utilizado. Entendi. E ele sim carrega mais banda, né? E aí veio essa primeira mudança de tecnologia. Nós já viemos do discado para banda larga, DSL e rádio, 2.4. Aí a gente já tem uma quarta aqui, uma terceira, né? Vamos colocar a DSL e o rádio 2.4 na mesma migração de tecnologia. Aí no rádio veio o 5.8 GHz, que já é uma terceira evolução aqui nesse cenário, né? E dentro desse cenário aqui, o ADSL também evoluiu. Antigamente, as velocidades de banda de ADSL eram 5 megas. Teve um plano que foi muito vendido pela antiga GVT, que foi quando eles arrebentaram aí, cresceram no Brasil todo, que era um plano de 25 megas de ADSL da GVT, né? Esse plano foi por muitos anos utilizado e líder de vendas e tal, porque já era uma banda larga absurda. Porque na época do discado nós estamos falando de 56K. Aí a gente já veio para o banda larga que já falava em megas, né? 5 megas, 10 megas. É um pulo. Um pulo. Aí já veio a DSL+, né? Que era a terceira evolução aqui, junto com o 5.8 do rádio, né? Depois disso, o rádio continua evoluindo. Ele sobe para outras... continua no 5.8, mas ele evolui ali as portadoras, né? Aí a gente já vem para as tecnologias N, AX, né? Que é a que nós estamos hoje. Então você vem tendo saltos e a gente sempre refém da indústria. Por que a gente já não oferecia isso antes? Porque a indústria não tinha, né? Não existia tecnologia para isso. Então, a tecnologia é desenvolvida, a indústria produz em escala e a gente coloca em operação. E isso a gente sempre vem atrás da indústria, né? E fica refém ali de alguns fabricantes nesse segmento, né? Que são os bigs aí que todo mundo conhece, Huawei da vida, TP-Link, enfim, vários desses gigantes mundiais aí que acabam dominando a tecnologia. E aí a gente chega, depois das evoluções do rádio, que se esgota todas as larguras e as frequências. O rádio no final já estava num momento de ensurdecer a tecnologia. Quando eu falo isso é porque tinha tanta transmissão de rádio aí, de empresas concorrendo e tarará, e era uma frequência livre, né? Todo mundo podia pegar? Podia usar, né?
a gente teve o advindo da fibra, né? O GPON chegou com uma proposta completamente diferente, de larguras de bandas altíssimas, né? E a fibra te propõe isso, só que com os desafios do investimento, né? Porque você tinha que desmobilizar todo o seu parque de... Nós aqui na operação de Goiás, na Telgo aqui, nós chegamos a ter mais de 120 torres espalhadas aí nessas cidades que nós atendíamos, né? E aí você pega isso, rasga, joga no lixo, começa tudo de novo, fazendo investimento. Que muda constantemente. Fazendo investimento em cabo, né? E cabo você compra por metro, né? Então a conta é grande, né? E põe grande nisso, né? Mas enfim, é o que é, e a gente veio nesse período todo aí acompanhando o mercado, né? Trazendo o que de melhor? Adicionando o nosso processo, adicionando essa proximidade que sempre foi um DNA nosso aqui da Telgo, né? A gente vende muito isso para o nosso cliente, é buscar ter um atendimento diferenciado, ser próximo, né? Sim, aquele negócio de problema, a gente sempre vai ter, né? Você não controla lá o que a gente falou lá atrás do poste da árvore, do caminhão. Você tem condições de mitigar isso ou prever uma melhor rota, mas evitar 100%, infelizmente, a gente não tem condição, né? Mas a gente tem condição de ser ágil no atendimento, a gente tem condição de ser proativo no atendimento, né? E isso acaba diferenciando um pouco, né? O mercado, né? E a hora que o consumidor acaba escolhendo o A, o B, o C, né? Ou, enfim... cada um tem sua preferência ou a forma de lidar ali com o seu fornecedor, né? Interessante. Agora tem uma pergunta que essa pergunta vai te dar uma solada no céu da boca. Tupi! Nossa Senhora! Jaime, cara, a gente tá andando, eu faço muita caminhada, tô caminhando, tá? Cara, quando você olha pro poste ali, ó, você olha pro... Cara, é um emaranhado de fio ali, de bagaceira, tal. Existe, eu já fiquei sabendo, isso é eu que estou falando, que já ouvi várias pessoas falando. Existem as empresas, famosas empresas de gatos, as empresas que não são qualificadas para estar ali? Existe, Ivone, existe sim. E assim, isso é um problema complexo, né? Aí você na verdade fez duas perguntas numa só. Uma só. E as duas complicadas, né? A gente tem um problema, aí vamos lá, vamos falar sobre a clandestinidade, né? Sobre os gatos aí. O nosso segmento, a área de telecom, ela é regulada, ela é uma área regulada, né? No Brasil existem várias agências, né? A Anvisa é uma agência que regulamenta a parte de medicamentos, né? Claro. Você que conhece aí da área de farmácia também. A gente tem a Anatel, que regula a parte de telecomunicações. E na Anatel você tem uma série de normativas e de regulações que você precisa seguir e de uma licença para você poder operar. Claro, né? Então, começa por aí esse problema, né? Isso, inclusive, é anterior a essa questão do poste, né? E eu estou começando por ali porque a gente tem problemas estruturais nesse segmento desde a fase da Anatel. E o poste está bem depois disso, né? Você ter uma empresa no segmento de telecom hoje é muito mais fácil do que antigamente, né? Antigamente, para você ter noção, você precisava de uma outorga, o Anatel precisava emitir isso, você precisava de pagar uma licença de R$9 mil na época para fazer o licenciamento e tal. Aquela burocracia danada, e você precisava registrar todas as estações. Com o passar dos anos, a Anatel flexibilizou muito isso. Isso muito em função de difundir internet no Brasil, né? Hoje o Brasil é um dos países mais bem conectados no mundo. Aí eu falo em número per capita, né? Você mesmo, já parou para pensar? Você já foi ou conhece algum lugar que você chegou que não tem internet? Pode não ser a melhor conectividade, mas alguma conexão, algum Wi-Fi você tem. Com certeza. Né?
Isso veio muito em confronto a essa política de flexibilização que a Anatel fez com o decorrer desses anos. Só que isso gerou alguns efeitos colaterais. Com isso, você gerou muita informalidade nesse segmento, né? Porque você flexibiliza a regra, você não tem fiscalização, porque as nossas agências são defasadas nesse quesito. Infelizmente, não existe fiscalização a esse nível, né? E deveria acontecer. Então, você teve um boom dos ISPs, né? Eu acho que isso foi até a propósito, né? Não é à toa que hoje você tem as Big, né? Quando a gente fala das Bigs aqui, da Big Four aqui do Brasil, né? Nós estamos falando de Vivo, TIM, Claro e a extinta Oi, né? Que a Oi faliu e tal, né? Mas você tem aí, por exemplo, um Algar que já desponta também em cenário nacional e etc, né? Essas empresas, há 15 anos atrás, elas dominavam as conexões de internet no Brasil. Era coisa de tipo assim, eu não vou ter o dado exato aqui, de repente eu estou falando o número errado, mas eles detinham, sei lá, 80% do share. Eles atendiam, se tinha, sei lá, 1.000 conexões no Brasil, 800 era deles, dividido entre eles. Depois que os ISPs surgiram, esse número começou a se inverter. Esse número começou a mudar. Porque nem sempre, ou quase todo mundo tem uma história para contar de algum call center de alguma operadora. Com certeza. De alguma raiva que você passou, né? Então, o atendimento, por mais que eles tivessem tecnologia, eles nunca conseguiram melhorar o atendimento. A qualidade do atendimento. Eu acho que é até normal por conta do volume, da quantidade de clientes que esses caras têm, porque nós estamos falando de milhões de assinantes, né? Então é muito complicado mesmo, né? Você conseguir agregar uma qualidade ali, uma personalização. Isso foi uma brecha, porque o brasileiro gosta do atendimento tete a tete, né? O brasileiro, se você colocar aqui na mesa, você vai falar com um call center, você tem a opção de ir ali dar um chute na porta da empresa, o cara vai optar pelo chute na porta da empresa, entendeu? Isso é nosso, isso é humano, né? Então, o provedor ganhou muito acesso por isso, né? Muitos provedores foram abertos no Brasil nesse período todo, e essa proximidade, por mais que eles não tinham tecnologia, ele tinha a resposta para te dar. Ele te atendia. Ele pegava o telefone e falava, ó, tá parado aqui mesmo, vai voltar daqui a pouco, o caminhão quebrou aqui, amanhã só que vai voltar. O cliente entendia mais, e eu acho que isso explica esse fenômeno. Ele é mais humano. Isso. E as tecnologias foram evoluindo, né? Então o serviço do próprio ISP foi melhorando no decorrer dos anos, né? Porque esse período foi passando e tal. Então a gente chega hoje num incrível número aonde, se você junta todas as conexões dos ISPs regionais no Brasil todo, nós somos a maior operadora do Brasil. Então, aquele dado de que as operadoras eram donas do share todo do mercado, hoje os provedores atendem mais conexões do que elas, né, somadas. Isso é um número muito expressivo e explica também esse fenômeno aí de tantos ISPs espalhados no Brasil. Tantos gato net. Então. Aí entra a parte do gato net, né? Com essa boom de provedores, você tem muita gente que acabou ficando na informalidade, né? São empresas que cresceram sem um planejamento, são empresas de ex-funcionários que abriram e que toca ali com aquela famosa, são empresas familiares, sabe? A esposa tá ali no financeiro, a sogra tá cuidando do não sei o que, e aí a coisa vai acontecendo, né? Muita gente nesse período começa assim, tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, né? Agora, muitos ficaram e pararam nesse momento. Como a gente tem falta de fiscalização, como a gente não tem atuação das agências, tinha que ter, cara. A gente acaba
concorrendo deslealmente. Deslealmente, porque você gasta horrores, né? Investimento alto, né? Altíssimo. Somado a isso, Vônia, e aí por isso que eu falei que eu ia falar da Anatel primeiro, né? A gente tem o problema que é a segunda parte da sua pergunta, que são os fios, né? Fios. Na parte dos fios, o que acontece? A gente tem uma outra informalidade e outros gatos aí. Porque para você utilizar os postes, você precisa de um contrato de compartilhamento com a concessionária da região, né? Quem que é a nossa concessionária aqui hoje? A Equatorial, né? A Equatorial, ela é a dona dos postes. E ela aluga esses postes para as empresas de telecomunicações. Para. Então quer dizer que vocês pagam pelos postes também? Por cada poste. Mentira, cara. Você tá brincando. E não é barato, hein? Ah, não, velho. Você tá brincando. Isso, exatamente. Você precisa aí, de um contrato. Aí entra aquela questão, aquele emaranhado. Aí uns pagam, né? Uns trabalham certinho. E fazem, e os outros... Cara, E aí a gente vem com um outro problema, que é o que a gente vive, inclusive hoje aqui, está muito em ênfase na nossa cidade aqui, não só da nossa cidade, viu, Vônia? Isso é um problema de infraestrutura a nível nacional. Esse colapso dos cabos já estava previsto no nosso, isso não é nenhuma novidade para a gente, que é do segmento, né? Porque, primeiro, a gente tem política pública, normas antigas, falta de fiscalização, agências omissas, concessionárias omissas. A Equatorial mesmo, ela simplesmente cruza os braços para isso. Está ganhando dela, o resto que se lasque. É até incoerente, né? Mas, por exemplo, quanto mais empresas regulares estivessem com ela, mais ela estaria ganhando. Então, a gente estranha esse tipo de política deles, né? Porque eles deveriam ser os mais interessados em estar ali fiscalizando. Claro, e, ó, Vônia, peraí, você está usando aqui? Ué, ótimo. Tá então, pagando, cadê o seu contrato? Ah, não tem? Vamos fazer o contrato. Então, então, não tem. E a partir do mês que vem tá o boleto aqui para você. Cara, né? seria excepcional. Isso acabaria ajudando a balizar o mercado, né? Mas não é como a banda toca, como se diz, né? E infelizmente isso é um problema que não tem muita luz ao fim do túnel. Você tá brincando, sério? A gente tem normas muito engessadas, você tem um espaço físico limitado, né? A norma fala, inclusive, que os postes deveriam ser ocupados por, no máximo, 6 pontos de fixação. Vixe, tem poste aí que deve ter uns 40, no mínimo. E aí já está a resposta, né? Aí como é que isso acontece? É informalidade, é falta de registro de contrato, é falta de fiscalização, né? Então você acaba lidando com isso nesse segmento nosso, né? E aí é onde você vê, ó, eu vou até dar um dado aí pro telespectador, né? Se vocês virem preços de mercado aí barato, muito abaixo de um ticket médio de R$100, desconfiem, né? Isso a conta não fecha, né? O dado é o seguinte, ó, por exemplo, para a gente ativar uma conexão lá na sua residência, o provedor ele tem que fazer um investimento inicial na casa de R$700. R$700? O que está incluso esses R$700, mano? Está incluso a fibra que sai do poste até a sua residência, os conectores, os esticadores que vão nos postes, o modem, mão de obra. Que hoje, enfim, não é modem mais, tá? Não é modem, não? O nome correto é roteador, né? Roteador. Ou, no caso da tecnologia GPON, as ONTs. Né? Mas são roteadores, né? O modem, ele é da tecnologia DSL. Entendi. É porque as pessoas falam modem. Mas é porque é comumente conhecido, mas o nome correto é roteador ou ONTs, né? Isso tudo está incluso nesse pacote dos R$700. Só que aí você faz uma conta, né? Você fica no seu contrato com 12 meses lá, não é isso? Fidelizado aquele primeiro ano. Se você fizer uma conta com um ticket médio de R$100 por mês, você chega num faturamento desse contrato de R$1.200. Você acabou de comprometer R$700 no primeiro dia da contratação. Exatamente.
E você precisa, além disso tudo que eu falei aqui, a gente esquece que tem um grande mais aqui na frente, que são os impostos, né? Eita, então, além dos R$ 700, você tem que pagar os impostos em cima dos faturamentos mensais dessas conexões, né? A carga média tributária de segmento de telecom é uma das cargas mais altas que a gente tem no país, né? Telecom, como os combustíveis, por exemplo, eles são impostados com ICMS, né? E aqui no estado de Goiás, o ICMS para telecomunicações é cheio, né? É 27,5%. Cara do céu. Até há uns 3 anos atrás, teve uma iniciativa aí em conjunto dos estados, teve uma redução, mas hoje nós estamos aí na casa de 21%, 22% de imposto. Que paulada, hein, cara? É um absurdo, né? Aí você faz a conta, soma isso tudo, quanto é que sobra? Aí beleza. Você não está esquecendo que aquele equipamento que está lá na sua casa, ele é um comodado. Qualquer coisa que acontecer, desde que não seja ele sumir, né? Ou ele deliberadamente ter sido estragado pelo usuário, a empresa tem que se responsabilizar por ele e trocar para você. Claro. Né? Então, se nesse contrato de 12 meses aquele cliente receber 2 visitas ali de reparos, ou porque a fibra rompeu, eu tenho que relançar, ou se um modem, eu aqui falando errado, um roteador estragar, se adiciona custo e aquele contrato ali com 12 meses não tem lucro. Não tem lucro. Você precisa de volume nesse segmento nosso, entendeu? Porque um compensa o outro. Entendi. E aí são os desafios, né? Nessa questão lá, e para fechar o raciocínio em relação a essa pergunta que você fez, né? A falta das agências, falta da fiscalização. Tinha que ter, né, velho? A questão da negligência da própria Equatorial, né? Que é a concessão da área, né, de exploração. Ela traz os benefícios do monopólio, porque você não compra energia, né? Ou eu não alugo poste de outra empresa a não ser eles. Isso é o benefício, né? Só que você tem os ônus também, você precisa de fazer o seu papel. E eles, nesse ponto, infelizmente, estão negligenciando muito esse papel deles aí. Cara, isso é até perigoso, sabe por quê? Porque essas empresas que tem esses gato net, essas empresas que colocam aí qualquer material, tal, e pode ser até perigoso, porque não tem uma segurança, não tem nada, pode acontecer algum acidente, e a Equatorial tem que ser responsável, porque não fiscaliza o próprio poste. Hoje, Vônia, para você ter uma noção, uma das principais gastos que nós temos com folha ou com equipes está relacionada à parte de EPIs. O nosso time que roda em campo é um time que recebe inclusive um adicional de periculosidade em cima de salário. O salário deles são aditivados em 30%, todos os nossos técnicos. Uhum. E aí vai um alerta, né? Para o técnico que está trabalhando aí que não recebe o adicional, corra atrás, porque vocês precisam receber esse adicional de periculosidade, né? Exatamente por conta dessa exposição. Claro, ué. Porque isso também é outra coisa que a informalidade do mercado traz, né? Até a mão de obra. Exatamente. O cara tá lá recebendo tudo por fora na carteira, achando que está sendo beneficiado e ele, na verdade, está tomando prejuízo. Exatamente. Né? Infelizmente, isso é um problema desse segmento nosso. Né? Mas EPIs, ferramentas, luva, tal, capacete, esses meninos ficam parecendo uns astronautas aí nos postes, né? Por conta dessa exposição, e a gente sabe que é real. Né? Você vê aí fios... que são as famosas BTs aí da Equatorial, né? Os fios que não são multiplexados, aqueles fios que são de 4 vias assim, né? Os fios multiplexados são aqueles enroladinhos, esses são mais seguros, porque eles são isolados, né? Aquelas BTs antigas que deveriam estar sendo substituídas também pela Equatorial e não são. Cara, que paia, ué. É muita coisa, cara, é complexo. Isso é um problema complexo. Por isso que eu falei que não tem uma luz no fim do túnel tão próxima. Porque isso envolve tanta coisa, né, que você não tem noção. Não é simplesmente chegar lá, subir no palanque e vamos
dar uma limpada nisso aqui. Não é assim que funciona, entendeu? Você tá brincando, sério, isso é um problema muito mais complexo e que é a nível nacional, né? Me fala hoje uma empresa, não, uma cidade que é modelo para isso aqui no Brasil. São Paulo tentou fazer isso há 10 anos atrás. Eles pegaram ali o centro, ali, aquelas ruas mais famosas ali, né, as Berrines da vida, né, as ruas famosas, e bancaram o projeto. Vamos enterrar. Vamos lá. Vai lá ver se eles deram conta de fazer. O Brasil não tem planejamento para nada disso, mano. Quando você fala em enterrar, a gente tem que lembrar que ali embaixo passa rede de água, que não é documentada. A gente passa esgoto, que não é documentado. A gente, em várias cidades, tubulações de gás. Como é que você vai simplesmente virar e falar assim, não, a solução é simples, vamos enterrar? Não é assim. Como é que você mete uma máquina ali, sai arrebentando isso tudo para passar um e estragando os outros? E você tem noção do custo disso, entendeu? Entendi. É custo, assim... Se isso fosse um problema fácil, de fácil resolução, você entende que, por exemplo, uma iniciativa tipo essa de São Paulo teria sido bem sucedida? Você vai para São Paulo, é assustador o estado que está os postes daquilo lá. Eu tive lá tem 15 dias. Cara, eu ainda brinquei lá, tava com a minha esposa lá. Falei, cara, Anápolis está até legal, ó. Porque é muito fio, cara. É muito poste. E é natural, lá é a maior cidade do país, lá é onde tem mais conectividade, ponto de troca de tráfego, é onde estão as maiores data centers do país. Tem uma série de coisas, né? E isso vai sendo replicado, esse modelo vai sendo replicado, né? Outra coisa que é muito interessante nessas discussões aí de soluções para isso, né? Mas as empresas acabam negligenciando algumas coisas. Você já parou para pensar, por exemplo, na sua casa, quantos provedores ou operadoras você já contratou, né? É normal um turnover de carteira, né? Ou o cliente lá ficar lá 1 ano, 2 com a Telgo, daqui a pouco ele quer experimentar uma nova empresa, ele vai lá e cancela o contrato, passa o período de fidelidade, ele contrata uma nova. O que vai acontecer? A empresa vai lá, retira normalmente o roteador, né? O PTO que tem lá, a parte interna do cliente, vira as costas e vai embora. Na manhã seguinte, chega lá a operadora nova para fazer a instalação. O que ele vai fazer? Vai usar o próprio material da outra? Não, aí é que é o problema. Ele lança um novo. Entendi. E aquele fio que estava lá atendendo você, serve para quê agora? Para nada. Ele serve para virar lixo. E isso vai se amontoando, se amontoando, se amontoando, se amontoando. Porque as empresas não fazem essa recolha dos drops. O nosso grande problema dessa desorganização visual, desses cabos arrebentados, passam por aí, na retirada desse drop. E isso precisa ser encarado pelas empresas como a Telgo, né, e como as operadoras, de uma maneira com uma seriedade muito maior. Hoje, lá na Telgo, nós temos um processo implementado e todos os drops que são cancelados são recolhidos, são retirados. A gente fotografa, o técnico para finalizar o serviço, ele precisa fotografar na porta do endereço do cliente, na verdade, o cabo que ele recolheu lá no endereço da retirada. Entendi. Para ele demonstrar que o cabo que estava lá foi retirado. Cara, que massa. E isso, de alguma forma, imagina só, a gente é a formiguinha, né? Outras empresas fazem isso, mas não pode ser uma iniciativa de 1 ou 2. Tem que ser todo mundo. Tem que ser todo mundo. Porque todo mundo usa lá o espaço. E daqui a pouco tá aí do jeito que tá. A bagunça que tá, ruim para todo mundo sofrendo, técnico tomando choque, gente morrendo. Isso é importante. Então, todo mundo tem que fazer o seu papel. Também concordo.
Outra coisa que aqui, aí eu vou falar isso é a nível nacional, mas eu vou falar a nível de Anápolis, que a gente tem conhecimento de causa, e a gente sabe que isso também é a nível nacional, porque era uma operadora nacional. A Oi faliu. Só que a Oi faliu, mas ela foi... A infraestrutura dela foi herdada, não foi vendida, né? Foi herdada por uma outra empresa. Você já ouviu falar na Vital? Não. A Vital é um braço que surgiu na época na Oi e ela absorveu a infraestrutura da Oi. Só que a Oi foi sendo dessecada, né? Para ser quebrada lá e fechar, né? Eles venderam a parte de telefonia móvel, eles venderam a parte de infraestrutura, eles venderam isso, aquilo e declararam falência e acabou. Agora, o que é legado de rede é de responsabilidade ou da empresa ou de quem assumiu aquele ativo, né? E a Oi tem muito legado de par metálico. Aqui em Anápolis tem toneladas e toneladas e toneladas de cabo. O que você olha para esses postes aí e vê aquelas caixinhas quadradinhas assim, retangulares penduradas em vão de poste, que antigamente o povo ligava os telefones. Não tem milhares aí na cidade? Cara, aquilo não está sendo usado. Aquilo é lixo. É lixo e está lá pendurado. E alguém precisa retirar. De quem que é aquilo? A Equatorial deveria estar cobrando e a dona do ativo tinha que ter removido. Só que é só os ônus, né? Então, aí é o ponto, né? Os bônus. Isso tudo vai gerando toda essa complexidade, né? Os ISPs têm sim a sua parte no canteiro e eles precisam assumir a responsabilidade deles, né? Mas as operadoras são ainda, nesse quesito, as maiores construtoras de rede ou as maiores infraestruturas são das operadoras. E eles precisam começar a assumir essa responsabilidade, né? Nós nunca operamos com par metálico. Tudo que tem par metálico aí nesses postes são de operadoras. E isso representa muito lixo aí. Muito lixo. Muito, mas é muito mesmo, entendeu? E outra coisa que é mais agravante ainda, esse tipo de tecnologia utilizava, você falou ainda bem no começo do episódio aí, o cabo de cobre. Lembra? Lembro. Eu vou te lembrar um negócio lá da nossa época de infância. As nossas mães e tias ali adoravam pegar um fio daquele preto de telefone para fazer varal de roupa. Você lembra disso? Esse tipo de cabo ainda tá aí, ó. Você tá brincando, cara. Espichado aí e servindo para quê? Só para dar choque nos outros. Exatamente. Por que as empresas responsáveis não faz um limpa e fala, opa, vem cá. É porque isso custa muito dinheiro, né, cara? Tirar o cabo é o mesmo preço de colocar. Você precisa do cara lá, é assim, é complexo, é complexo. E você precisa de gestão disso, você precisa de fiscalização disso, e é tudo que a gente não tem. E aí vira isso que virou. Mas é igual eu falei, todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade, fazer a sua parte, que num conjunto a gente acaba conseguindo melhorar, né? Tem iniciativas aí da própria... do poder público aí, do município, né, fazendo os movimentos para essas melhorias. Tem coisas que precisam acontecer mesmo, mas tem coisa que está, enfim, desordenada, precisa de uma melhor organização. Enfim, vamos ver o que vai dar, né? Até agora só está dando prejuízo para a gente, para os ISPs, né? As operadoras agora começaram a querer aparecer para ajudar, mas só algumas, nem todas, e fica por isso mesmo, né? A gente não tem como resolver esse problema sozinho, né? E, enfim... Eu tenho uma solução. A solução aqui é você, que é usuário de internet, procurar uma empresa credenciada. Isso, é isso aí. Uma empresa credenciada. Vê uma empresa, a internet barata demais, corre. Desconfie. Né? Desconfie. Procure saber aquela empresa credenciada, porque aquela empresa credenciada tem material de qualidade, profissionais de qualidade. O técnico dele é registrado, tem carteira assinada, tal. Isso aí, tem que procurar pessoas credenciadas. Você recebe sua nota fiscal junto com o seu boleto. Isso tudo você tem que observar, né? E isso tudo no final das contas pesa, né?
para a gente ter uma concorrência, enfim, com isonomia, né? E um produto de qualidade também, né? Jaime, agora uma pergunta que eu quero fazer. O que é mais difícil hoje em dia? Um profissional qualificado ou uma matéria-prima? Cara, isso é um problema, né? Matéria-prima sempre é muito caro, né? Mas hoje, mão de obra, principalmente nesse segmento de tecnologia, é um problema, cara. Infelizmente. Eu acho que todos os segmentos você sofre com isso, né? Nós somos uma empresa desse tamanhozinho, mano, pequenininha. E, cara, a gente tem 10 vagas em aberto que não preenche. Em todas as áreas. Você tá brincando? Não é só a área técnica. Entra, não fica, entra, não tem qualificação, sai. Como diz o ditado antigo, né? Anoitece, mas não amanhece. É uma geração um pouco diferente, né? A gente, como empresário, tem que entender isso e se adaptar. Mas a gente vive aqui, especialmente no nosso estado aqui, na nossa região, né? A gente está numa região, num cinturão muito rico, né? Anápolis está situada entre duas capitais e uma delas é a capital federal, né? Então nós estamos falando de um eixo muito próspero. O que isso acarreta? Nós temos aqui um efeito que chama pleno emprego. Você só fica sem trabalhar se você quiser. Exatamente. Emprego aí para você receber 2 salários mínimos tem milhares. Então falta mão de obra. A gente sempre foi uma empresa que formou a nossa mão de obra. E isso nos trouxe até aqui. Só que, infelizmente, a gente não está dando conta de formar mais como se formava antigamente, porque o mercado absorve. O mercado absorve, sai. Cara, isso até é um dado legal. Em volta aqui da gente, eu não estou falando só de Anápolis, não. A gente tem muito concorrente que era funcionário nosso, hein? Você tá brincando? Mas não é pouco, não, hein? É Mentira. Muito. É muito. E eu olho para isso com muita satisfação. Isso demonstra que, de alguma forma, o que a gente faz hoje lá na Telgo, o que a gente valoriza o profissional lá dentro, tem um efeito, né? E ele é positivo. Porque não surgiriam tantas outras empresas ou funcionários que hoje trabalham fora do Brasil, sabe? Gente que passou lá dentro da Telg, estava lá junto com a gente, que foi primeira oportunidade, né? A gente acabou de ter a nossa confraternização, foi uma das confraternizações assim, mais bacaninhas, assim, emocionais. Eu fiquei muito emocionado nessa confraternização lá. Gente que está trabalhando com a gente tem muitos anos, sabe? Com os depoimentos legais. Porque a gente tenta tratar todo mundo com muito respeito, sabe? Muito respeito e dando oportunidade. Eu sou um exemplo de oportunidade lá dentro. De crescimento. De crescimento. Eu era funcionário tanto da empresa. Tanto pessoal como profissional. Isso aí. E a gente sempre trouxe isso com muita verdade lá para dentro do negócio da gente, sabe? Então, assim, respondendo a sua pergunta, formar profissional hoje é um desafio, mas é o que resta pra gente, porque não tem gente para trabalhar, principalmente nesse segmento de tecnologia, cara. Não tem. Anápolis, isso inclusive é algo que precisa ser pautado, e eu vivo, enfim, nos meios em que eu participo, Rotary, agora lá assumi uma diretoria na CDL. Essa questão do emprego e de mão de obra, ela tem que começar a ser pensada de uma maneira muito diferente aqui para a nossa cidade. Porque senão a gente vai colapsar, a gente vai entrar num colapso. Não tem gente para trabalhar. Concordo. Isso tem que ser tratado de uma maneira muito séria aí pelo poder público, sabe? Eu não sei a resposta de como que resolve isso, não, mas precisa de fazer alguma coisa, entendeu? É difícil. Jaime, agora a última pergunta para a gente passar pro bate-bolas aqui. A última pergunta.
Tem algum fato inusitado, algum fato engraçado que aconteceu ou com você, ou com o Marcos, ou com a sua equipe, que alguém da sua equipe já relatou? Cara, a primeira coisa que me veio na cabeça aqui não é nenhum fato engraçado, né? Bom, a gente pode encarar dessa forma, né? Vamos ver como é que a minha esposa vai encarar isso aí, né? É porque assim, ó, a Telgo tem tanto... a minha história de vida tá tão entrelaçada assim com a Turboseg, com a Telgo, né? Com esse segmento, que até a minha esposa eu consegui dentro da empresa, entendeu? Você tá brincando, sério? Lá com os meus 19 anos, Cara. ela com os seus 16 para 17, a gente começou a namorar, na época era até proibido, lá dentro da empresa. Não podia ter namoro dentro da empresa, era uma das regras lá, né? Antigamente tinha essas coisas, Tinha, né? E a gente, depois de, acho que 6 meses ou mais lá, a gente contou lá pro pessoal lá, mas enfim, deu certo, né? Tamo aí, já vai fazer 21 anos. Já. Qual o nome da sua esposa? Daniele. A Daniele, parabeniza a Daniele lá, porque a Daniele é a proprietária do Empório do Milho, isso aí. né? Ali em frente à Santa Casa. Cara, eu como a comida de lá todos os dias. Que bom, E, ó, em detalhe, é Marmitex. Só pra ter uma ideia, que que eu depois falo, né? Marmitex enjoo. Eu como a Marmitex lá todo dia. Cara, que comida excepcional. Quem tiver oportunidade, vai lá almoçar lá com ela. É bom mesmo. Excepcional. É Empório do Milho. Não é só Comidinha pamonha, caseira. não é só Não. treinar, porque fala Empório do Milho. Eu acho que é massas de milho, pamonha, não. Tem tudo isso, né? Mas serve o almoço também. Cara, que almoço gostoso. Parabenizo o pessoal, Empório do Milho. Se a gente vai abrir esse merchan aqui, né? Pois é. Tá gostando. Falar pra ela mandar umas pamonhas aqui pra você. Eu vou comer ao vivo. Jaime, então agora vamos passar pro bate-bolas do Talco Show. Bate-bolas é muito simples. Eu vou falar uma palavra, uma frase, e você fala o que vem na sua cabeça. Tá bom. Beleza? Vamos ver se você vai pegar a parada. Tá bom. Empresa de internet. Até algo, né? Rapaz, o homem pegou, né? O Tantan ficou bonito na câmera central, cara. Olha lá. Então vamos lá, então. Bate-bolas. Uhul. Preparado? Bora lá. Um amor. Meus filhos. Ah, que gracinha, meu Deus. Um sonho. Um sonho? Cara, eu não sou um cara de ser sonhador, hein? Não. Cara, um sonho. Sacanagem, eu vou pegar. Eu bato aí mesmo. Vai pensando, deixa o sonho aí, tá? Um time. Palmeiras, né? Ah, tá. Até que. Tô com a asa quebrada esses dias aí, né? Mas. Inclusive o Flamengo tá jogando agora. Tá jogando, é mesmo. Uma comida. Piqui. Você gosta de piqui? Nossa, eu adoro piqui. Você tá brincando? Falando em piqui, eu vou. Um Empório do Milho, gente. Tem uma comida lá que serve um piqui, mas. Já tem as piquinhas. 2 jabás. O que? Não, eu tô falando, gente. Uma bebida. Negroni. Que é isso, velho? É base de Campari. Eu gosto de Campari, coisa amarga. Sério? Depois você toma um Negroni, é bom pra caralho. Mesmo? Minha bebida preferida. Não sabia, não. Drink, né? É meu drink preferido. Tá. Uma vergonha. Uma vergonha? Né? Puta merda. Tá vindo aqui no Talco Show. Talco Show, uma vergonha. Boa, hein? Ai, cara. Pode ser, pô. Vi no Talk Show. Tá Essa vendo? foi boa. Agora eu vou te quebrar. Um castigo. Rapaz, um castigo. Minha mãe colocava eu de braço pra cima, Oh. assim, pra ficar de castigo. Cara,
A geração de hoje sabe Lá no Vitor Braga. Ó. Eu sei. A geração de hoje não sabe o que é castigo, Sabe, não. Nossa, eu lembro uma vez eu sentado lá. Você lembra dos meninos da Águida, do Mário e do Marconi? Sei, gêmeos, não é? Gêmeos, isso. Tô eu lá, minha mãe me colocou, nós brincando, nós jogando pedra na casa dos outros, minha mãe me pegou, depois eu sentado lá dentro de castigo com os braços levantados. Daqui a pouco aparece eles no corredor da casa lá, que não tinha nem muro na época. Eu lembro. Eles apareceram no canto lá, rindo de mim lá, eu com os braços pra cima. O medo. Um medo? Cara, o medo é alguma coisa com a minha família, assim. Alguma coisa acontecer com a minha família. Enfim. É um medo. Um futuro. Um futuro. Um futuro. Vou piega, vou num jargão aqui. Futuro mais igual para todo mundo, assim, isso sabe? É importante. Eu acho que todo mundo tem que ter as oportunidades e igualdade. A gente, como se diz, vem abrindo mato com os braços, né? Exatamente. Você sabe muito bem disso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Mas tem muita gente que precisa de uma ajuda, né? Infelizmente. E aqui dentro da nossa cidade mesmo, a gente tem muita oportunidade de ajudar as pessoas. Isso é importante, hein? Falou no Rotary, importante, ajuda muito. Você falou do jargão aí e tal, também lembrei de um jargão muito profundo. Passarinho que come pedra sabe o bumbum que tem. É isso aí, garota. Essa Nossa, é boa. que jargão. Meu Deus, que vergonha. Corta. Mas essa é mesmo. Um arrependimento. Eita, nós. Um arrependimento? Eita, não. Hoje eu tô dolorido, velho. Hoje eu tô batendo mesmo. Cara, eu vou achar que eu sou muito engomadinho, né? Mas eu não tenho arrependimento, não. Isso é importante. Nenhum, cara. Tem não. Nem ter vindo aqui hoje? Não, eu tô gostando. Pensei que ia ser mais difícil. Eu sei, ficou bom, né? Eu tenho. A sua maior realização? Cara, a minha maior realização, acho que é a minha família mesmo, sabe? Isso é importante, né, cara? Acho que é a minha família. Minha família, os nossos negócios, graças a Deus, assim, não é uma realização só pessoal, sabe? Quando eu falo dos negócios, eu aprendi a incorporar a responsabilidade das famílias que de lá se sustentam, entendeu? E é uma responsabilidade muito grande, sabe? Na hora que você pensa nesse sentido, sabe? É verdade. Tem muita gente que depende da gente, pô. Isso é verdade. Que as pessoas só veem o empresário como que, porque tá ganhando dinheiro demais. Não é bem assim, não. Cara. Por trás tem aqui aquela preocupação de estar alimentando aquelas famílias. Cara, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas só veem o ônus agora. Ônus ou bônus? Não entendo muito isso, não. É o ônus, né? Mas assim, ó, eu tenho certeza que os nossos colaboradores lá dormem tranquilo, tendo certeza que o pagamento deles vão estar na conta no dia certinho. Graças a Deus, né, cara? Isso é importante. Que o 13º vai cair no dia exato. Isso nunca teve um dia de atraso lá. Ninguém, sabe? E outra coisa, todo mundo recebe o que é de direito. Não tem uma vírgula por fora lá nos acertos desses colaboradores. Isso é importante, hein, cara? Isso dá pra mim vir aqui à frente de uma câmera dessa e falar com toda a tranquilidade, entendeu? É transparência. Isso aí. Transparência. O maior bem da vida? O maior bem da vida? De novo, minha família, né? Um animal? Um animal? O rinoceronte. Que gracinha! Foi o primeiro que falou rinoceronte. Tanto programa, o que mais sai é cachorro, né? Rinoceronte, eu tenho uma coisa com rinoceronte, assim. Eu acho que é um bicho
potente. Mas ninguém fala dele. Não, ninguém fala. Mas na hora que você mexe com ele, você se estrepa, né? Aí é mesmo. Cara, nunca tinha pensado nisso. O rinoceronte, eu sempre tive esse negócio com o rinoceronte. Fez alguma tatuagem de rinoceronte? Não tem nenhuma. Rinoceronte assim na virilha, né? Eu brinco com o pessoal, né? Você já viu o Ferrari com adesivo? Eu também não tenho. Eu vou levar 4 coisas. O Max não pode me escutar. Né? Tem 4 coisas. Não, mas cada um pensa. Eu não faço tatuagem, não bebi, não usei droga. E tem uma coisa que eu não posso falar, que o horário não permite. Uma mulher. Minha esposa, né? Oi, que homem. Rapaz, esse homem é galoteador. Outra mulher. Minha mãe. Porque eu levantei a bola pra nenhuma ficar. Sim. Um homem. Um homem. Cara, foda, hein? Uhum. Meu pai eu tive pouco tempo com ele, né? É isso aí. Mas meu avô, Jaime. Eu sou Jaime Neto, né? Né? Você é Jaime Neto, achou que? Sou Jaime Neto. Meu avô, seu Jaime. Faleceu tem 2 anos. Muito importante pra mim. Jaime, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Talk Show e quero parabenizar, porque, cara, vocês fazem o que é certo. Legal. É tudo de qualidade. É o que é certo, é tudo dentro da lei, que é importante ressaltar isso. Não tem nada de gato net, não tem nada, uma vírgula, igual você falou, não tem uma vírgula fora a lei. Isso é excepcional. Colaborador com EPI, uma empresa séria, uma empresa que respeita, além de tudo, respeitar os funcionários, respeitar o maior bem, que é o cliente. Isso não tem preço. Parabéns mesmo, parabéns a você, ao Max, a toda a equipe da Telgo. E quero dizer que o Talk Show está sempre aberto aqui. E eu gostaria que você deixasse as redes sociais, as considerações finais, falasse o que você quiser. Agora o microfone é todo seu. Na verdade, só agradecer também, viu, Vônia, pela oportunidade, né? Quando você veio com essa história, na verdade o Vônia tá no meu pé faz tempo, né? E muito tempo mesmo. Eu já até que me desculpar pela essa demora. Realmente esse ano tá um ano muito atípico, Graças sabe? a Deus. Uma correria danada. Esse bate e volta para Brasília também, uma correria. Final de ano é mais corrido ainda, né? Você sabe muito bem dos desafios lá nossos nesses últimos meses aí com toda essa organização aí das fiações aí na cidade também. Foi uma coisa que até posterguei um pouco essa vinda nossa aqui. Mas veio, importante estamos aqui. Eu só tenho a agradecer a parceria, bacana demais ver você também crescendo, né? A gente que é conterrâneo lá do Vitor Braga, né? E estamos aí, só agradecer mesmo. Obrigado. As redes sociais, né? A Telgo @Telgo Telecom. Para quem não segue lá, né? Como se diz, quem precisar aí de uma conectividade, seja para sua residência, seja para sua empresa, a gente está aqui à disposição, preparado, e você pode ter certeza que vocês vão ter parceiros aí para levar um serviço de qualidade para vocês. É verdade. Eu mesmo faço uso da Telg e super recomendo, que igual você falou. Mentira, faz não. Você faço, é da drogaria, ué. Aí, graças a Deus. E um detalhe. E o Talk Show aqui? O Talk Show. Vamos colocar aqui no Talk Show a Telg na 3 Comunicação. Bora. Olha aí, gente, o cara falou ao vivo. Corta pra ele. Vou fazer uma parceria aqui ao vivo aqui, ó. Vamos colocar a internet aqui. Aí sim, internet aqui. Ó, e aqui faz muito evento também. Precisou do externo? Fechou. Cara, excepcional. Esse homem é demais. Esse homem é demais. Falando isso, eu vou te dar alguns prêmios, então. Eu vou te dar uma bolsa personalizada. Da melhor empresa de telecomunicações. Esse homem é merchan mesmo. Olha lá, velho! Olha lá! É uma bolsa das empresas. Vai Teleton, uma bolsa. Obrigado. Tá bom? Uma lembrancinha também do Talk Show pra você. Obrigado. Aqui, olha que gracinha. E outra lembrancinha também. Vou ficar cheiroso, ó, meu velho. Olha aqui, kit cachaça Jamel pra você aqui. Que isso, garoto. Agradeço mais uma vez.
Aí, agradece pessoal, o Max, agradece o toda pessoal da a Gamel equipe. arrasou, hein? É isso aí, lá os caras são fortes. Muito obrigado mesmo, Jair. Continua sendo essa pessoa maravilhosa. Gente, eu quero contar uma coisa antes de terminar aqui, ó. Esses dias eu fui lá na empresa dele, agradecer que ele foi patrocinador do Centro-Oeste Games, que é um evento de CrossFit, vai ter o ano que vem, 2026. Aí eu cheguei lá, cara, o Max, ele é tão educado, fala baixo. Aquele cara, e o Jair também, vocês viram, um cara que eloquente, educado. Aí eu cheguei lá, né? Eu já cheguei com a voz taquara rachada. E os caras assim, o Max com aquela educação, vocês com essa educação. E eu tava em reunião no Acau, né? Reunião, velho, ao vivo, e eu tocando terror com a voz taquara rachada. Mais uma vez, pedir desculpas e parabenizar, cara, os caras são humildes demais. E isso que engrandece, isso que faz a empresa progredir, isso que faz o seu colaborador te respeitar e te admirar. Isso não tem preço. Legal, obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Gente, Sucesso. Gostaram? Eu amei. O Talco Show fica por aqui. Mas antes, agradecer a Telgo Telecom, que agora é um dos patrocinadores do programa. Agradecer o Céu Azul, Hipermercado Céu Azul, que fica ali na Avenida 24 de Agosto. Droga Certa, Autorreformadora Batista, Cachaça Jamel, Fazenda Babilônia, Móveis Estrelas, A3 Comunicação e Eduarda Confecção. O Talk Show fica por aqui agora. E amanhã, se Deus quiser, terá muito mais. Um beijo a todos e fiquem todos com Deus.